Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. Hoje eu não tô com a voz muito boa não, tô um pouco rouco. Mas vamos lá, hoje eu quero compartilhar com vocês João capítulo 5, o versículo 29. Nesse capítulo aqui, Jesus Cristo está falando sobre honrar o pai e a mãe, né? E ele honra o pai dele em todas as coisas, ele se submete à vontade do pai em todas as coisas, e está sempre tentando ali agradar, né? Agradando ao Pai Celestial. No versículo 29 ele diz assim: E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então eu escolhi esse versículo aqui porque está falando sobre a ressurreição, e essa semana nós estamos estudando sobre a Páscoa. Tá bom? Então, às vezes na escritura, né, muitas escrituras aqui, às vezes dá a entender isso, que ou existe a vida eterna, né, viver com Deus, ou existe ali a condenação. Né? Às vezes dá até a entender que existe só céu ou inferno. E não é bem assim, existe meios termo também. Tá bom? Existe outros reinos de glória, e é sobre isso que eu gostaria de falar. Nessa parte que ele fala da ressurreição para a condenação, né, também tem algo bem interessante que as escrituras mencionam como castigo eterno, como castigo infinito, e eu gostaria de explicar um pouquinho sobre o que é isso, o que significa esse castigo eterno, castigo infinito, tá bom? Eu aprendi sobre isso lá em Doutrina e Convênio, na seção 19, a partir do versículo 6. É uma revelação dada a Joseph Smith que desvenda aqui um mistério. Diz assim, ó: Contudo, não está escrito que não haverá fim para este tormento, mas está escrito tormento infinito. Também está escrito condenação eterna. Portanto, está mais explícito do que em outras escrituras, a fim de influenciar o coração dos filhos dos homens internamente, para a glória de meu nome. Explicar-vos-eis, portanto, esse mistério, porque vos convém conhecê-lo, assim como meus apóstolos. Falo a vós que fostes escolhido, com referência a este assunto, como se fosseis um, para que entreis em meu descanso. Pois eis o mistério da divindade. Qual grande é? Pois eis que eu sou infinito, e castigo é dado pela minha mão, é castigo infinito. Pois infinito é o meu nome. Portanto, castigo eterno é castigo de Deus. Castigo infinito é castigo de Deus. Então, ele está citando aqui, né, que um dos nomes, né, do Senhor é eterno. Né? Pai eterno ou Pai infinito. Então, Deus ele é infinito, ele é eterno. Então, nas Escrituras, quando menciona aqui castigo eterno, né, significa castigo de Deus. Quando se diz castigo infinito, né, significa castigo dado pela mão de Deus. Né? Não significa que esse tormento, esse castigo não vai ter fim. Tá bom? Então tem esse mistério aqui que ele está explicando, igual nós, né, como pais. Né? Quando nós vamos deixar nosso filho ali de castigo, a gente vai dar um castigo, mas não vai deixar ele ali para sempre. Né? Vai ter um fim aquele castigo. Esperamos que ele possa ter aprendido essa lição. Nós vai deixar na proporção ali que nós julgamos ser essencial para que haja punição e ele se arrependa. Né? Mas o castigo ele não vai ser eterno para sempre. Né? Seria como eu falar, castigo de Vanderlei para a filha dele. Então é o castigo de Vanderlei. Só que o nome do Senhor é eterno, é infinito. Então quando ele fala castigo eterno ou castigo infinito, significa o nome dele. Castigo dado por Deus. Bom, não significa que esse tormento vai durar, não vai ter fim. Bom, então tem esse mistério aqui. A outra coisa aqui que eu gostaria de compartilhar, né, é sobre isso quando fala aqui às vezes esse meio termo, né, falando ou existe céu ou inferno. Ou vai para o céu ou para o inferno, ou vai ter vida eterna com Deus, ou vai ser condenado, né? E não é bem assim, existe meios termos também, tá bom? O próprio Jesus Cristo, em João 14, versículo 2, ele diz assim aos seus apóstolos: Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Então,
na casa de Deus existe várias, né? No reino de Deus existe várias moradas, vários lugares diferentes ali, né? E assim também é aqui na Terra. Por exemplo, não existe só o extremo, né? Os dois polos, né? Não existe só aquela pessoa boa, correta, e também não existe só aquele pessoa bandida ali, aquela pessoa ruim. Existe meios termos. Tem muitas pessoas que não guardam os mandamentos de Deus, mas honra a sua família, é honesta, né? Vai para o trabalho, ganha a vida ali de maneira honesta, não engana ninguém. Então existe vários tipos de pessoas. E o Senhor, ele é justo. Então cada um ele vai receber aquilo que merece. Então para que haja justiça, tem que haver vários graus de glórias ali diferentes, né? Para que ele possa encaixar a humanidade no seu julgamento final. Isso tudo falando depois da ressurreição, depois ali do julgamento final. O apóstolo Paulo, ele fala um pouco sobre esses reinos de glória. Tá bom? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 e o 41, ele diz assim: e há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, a outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere de glória em outra estrela. Ele está falando que o poder das estrelas são diferentes, né? A lua brilha mais do que as estrelas, o sol brilha mais do que a lua. Então ele está fazendo uma comparação aqui no Reinos de Glória. Joseph Smith, quando ele estava traduzindo, né, a Bíblia, esclarecendo alguns versículos, em João 5, 29, que é o que nós lemos, né, os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação, abriu a mente dele de maneira que ele pôde ter uma visão. E ele conseguiu ver, né, esses reinos de glórias. Né, e nós temos isso detalhado na seção de Doutrina e Convênio, seção 76. Então você pode ir lá na seção 76 que vai falar sobre esses graus de glória aqui. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre a glória do sol, da lua e das estrelas, comparando esses reinos. Então a glória do sol, mencionado lá em Doutrina e Convênio 76, é chamada como o reino celestial, né, onde é a vida eterna, poder viver com Deus e Jesus Cristo. Bom, e dentro desse reino existe ali 3 divisões. Então, se você quiser mais esclarecimento sobre esses reinos, estuda a Doutrina e Convênio 76. Tá bom? É bem esclarecedor ali. Depois ele vai falar do segundo reino, que é o reino terrestre, que Paulo comparou com a glória da lua. E depois um celestial, que é chamado a glória das estrelas. E Joseph Smith também viu um reino na qual não havia glória, né? Que é o reino da perdição também, onde vai ser enviado Satanás e seus anjos ali. Tem que ser uma pessoa muito iníqua para poder ir para um reino sem ser de glória. Bom, então dessa maneira o Senhor criou vários reinos ali, várias glórias para distinguir, né, para nos julgar corretamente, para que possa ser um julgamento justo. Só um comentário aqui falando sobre a ressurreição. No versículo 40, o apóstolo Paulo fala que há corpos celestes e corpos terrestres. Uma a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Então, falando sobre esses reinos de glória, quando for haver a ressurreição, cada um vai ressuscitar no seu próprio corpo, mas o corpo ele vai ter uma glória diferente. Como ele citou aqui, vai haver corpos celestes e corpos terrestres. Aquele que ressuscitar, né, que guardou os mandamentos na medida que vai aguentar a glória somente de um reino terrestrial, né, então o corpo dessa pessoa vai ser diferente. Quem guardou os mandamentos, que realmente vai poder voltar a viver com Deus, vai receber a glória de um corpo celestial. De maneira tão diferente que a gente vai poder observar quando nós ressuscitarmos, que há corpos diferentes, como o apóstolo Paulo está citando aqui. Da maneira como nós vemos hoje a etnia, né? A gente vê um japonês na rua, aquele homem é japonês. A gente vê um alemão, aquele homem é descendência de alemão. Então a gente consegue ver a diferença de etnia. Na ressurreição também a gente vai conseguir ver essa diferença de um corpo ressuscitado para a glória celestial e outro para a glória terrestrial. Então não vai haver progresso de um reino para o outro. Quem está no reino terrestrial não vai conseguir evoluir para o reino celestial, porque o seu corpo ele não aguenta a glória de um celestial. Bom, então
tudo isso é por meio da ressurreição também. Gostaria de agradecer por vocês ficar até o final do vídeo aí, ficou um pouco grande, né? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.